Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. A advocacia é um reflexo direto da economia. Se a economia vai mal, a advocacia vai mal. Se a economia melhora, surge mais negócio para a advocacia, porque a gente vai estar ali trabalhando em cima de negócios, compra e venda, empresas abrindo, a gente vive disso. Né? Obviamente tem o criminalista que tem ali o seu nicho de atuação, que tem outras, mas quem vai trabalhar com tributário, empresarial, civil, trabalhista, precisa da economia girando. Então a gente é muito reflexo dessa situação e a gente passou um período difícil depois da pandemia e outras grandes questões econômicas que a gente sabe. Então passamos sim, a advocacia sofreu nos últimos tempos, mas eu sempre digo que ela é uma profissão democrática. Quem estuda, quem trabalha, quem se dedica, vence na advocacia. Temos vários exemplos assim de pessoas jovens que estão montando seus escritórios e têm capacidade e têm mostrado muito serviço e resultado. É isso que a OAB tem que fazer, ser uma agência de desenvolvimento da advocacia. Dar condições para que os advogados e advogadas tenham sucesso na profissão. Olá, estamos aqui com o Paulo Maurício Poli, o candidato a presidente da OAB na chapa OAB para Todos, chapa 01, que representa uma continuação da atual gestão, que hoje está sob comando do Délio Lins e Silva Júnior, e são os Laranjas. E a gente está aqui para bater um papo com ele e para contar um pouco da sua vida. Você que é um brasiliense, né? É uma geração candanga. Queria que você contasse um pouco sobre como foi sua vida, sua infância, como é que você chegou à ideia de ser candidato à OAB, mais para frente, como é que você chegou a escolher a advocacia como carreira? Obrigado, Ana. Obrigado por estar aqui com vocês. Agradecer ao Correio por essa oportunidade. Sou brasiliense, nato, nascido e criado, daquelas junções que aconteciam no início de Brasília. Meu pai é pernambucano, minha mãe carioca, se conheceram em Brasília, se casaram, não voltaram para os seus estados. E daí a gente fez família aqui. Sou o terceiro de 4 filhos. Fui o primeiro a escolher a faculdade, quis fazer direito, porque eu acho que falava muito, já gostava de ajudar as pessoas desde a época de escola. E advogado é isso, né? Falar e ajudar as pessoas. Então, escolhi a advocacia por isso. Seus pais são servidores públicos? Meus pais são servidores públicos. Então, você é o típico brasiliense mesmo, da família de servidores públicos e estudou em escola... Qual escola você estudou? Escola particular? Eu estudei no Santo Antônio, a primeiro grau a vida inteira, e fiz o segundo grau no Marista, né? As escolas aqui tradicionais de Brasília, muito antigas. E desde o começo sabia que direito era o caminho mesmo, porque gostava de estar com gente, ajudar pessoas, estar trabalhando, né, onde tem problema. Eu fazia isso já na escola, gostava de grêmio, de centro acadêmico, sempre fui muito envolvido em grupo, né, e advocacia é muito isso, estar em grupo, estar ajudando as pessoas. E no Marista tem muito esses grupos, né? Gincana, a banda do Marista, tudo isso você participava? Eu fazia tudo. Eu era o que dançava, cantava, eu gostava de fazer essas coisas, estar com as pessoas. E talvez por isso até que foi desenvolvendo essa vontade de estar falando, estar representando. Daí talvez tenha surgido dali já a vontade de estar em representação de classe. Sempre fui representante de classe, fui presidente do Grêmio, presidente do centro acadêmico. E aí chegou no OAB, eu acho que era o caminho natural também estar em nível de representação da classe. E como é que você escolheu a sua área de atuação dentro do direito? Eu costumo brincar que na área do direito muitas vezes você é escolhido e não você escolhe. Eu fiz um estágio no escritório, a vaga que tinha era para tributário, empresarial, eu me apaixonei pela área, comecei a estudar, fiz pós-graduação, mestrado e me tornei advogado empresarial e tributário desde então. Nunca teve vontade de fazer um concurso para juiz ou promotor de justiça ou procurador do DF? Eu comecei a advocacia no meu primeiro semestre de faculdade, num escritório de advocacia fazendo estágio. Eu nunca fiz outra coisa na vida, só advogar. E assim, me apaixonei pela profissão. Nunca quis fazer concurso, nunca me submeti a concurso, nem imaginava outra situação senão ser advogado 24 horas por dia, como eu faço. Porque eu também sou de uma família de servidores públicos e meu pai sempre dizia, faz concurso, faz concurso. A gente ouve muito isso, né, dos pais que são da carreira de servidor público. Mas você, como eu também, que segui o jornalismo, você também
preferiu abrir o seu escritório e seguir o seu caminho? Eu brinco que a minha mãe deixou de perguntar para mim se eu não ia fazer concurso público tem pouco tempo. Deve ter uns 10 anos para trás. Meu filho, tem certeza que você não quer fazer concurso público? Tenho, mãe. Fica tranquila que na advocacia vai dar certo. É difícil, né? Porque é uma profissão, como eu sou advogado 100% particular, claro que tem mês bom, mês ruim, tem momentos em que você tem seu escritório com mais atividade, menos atividade, você tem que ter uma preparação para isso. É um estilo de vida diferente. Mas eu me adaptei super bem, tive a experiência de trabalhar em escritório pequeno, médio, grande, depois abri o meu próprio escritório há 15, 17 anos atrás e desde então, graças a Deus, tudo funcionando direitinho, com planejamento para os momentos bons e momentos ruins, né? Mas para ganhar dinheiro mesmo no direito, o melhor caminho é ser advogado, né? Depende de quanto você quer. Se você quer ter uma vida contínua, tem concursos públicos que te dão uns bons salários e você vai conseguir ter uma vida confortável. Eu costumo brincar que a advocacia te permite ser tudo, né? Você pode ter ali uma causa milionária num determinado momento, você pode ter uma estabilidade, depende muito do seu estilo de trabalho. Agora, certamente é uma profissão muito democrática, porque a pessoa que pode não ter histórico na família, que pode nunca ter tido nenhum advogado antes, ter muito sucesso, como tem vários colegas assim. No meu caso, eu comecei trabalhando, eu não tinha referências, fui fazer estágio no escritório de São Paulo, aí fui estagiário, advogado, associado, cheguei a sócio, aprendi o que era advocacia empresarial num grande escritório de São Paulo e aí resolvi sair para montar o meu. Foi um estilo de carreira que foi feito. Tem outros que preferem mais ser o advogado empregado. Você tem dentro da advocacia você tem vários ramos, né? Depende muito da personalidade também, né? Isso é uma coisa... Porque o advogado acaba sendo um pouco empresário também, né? Eu costumo brincar que a gente tem que enxergar o nosso trabalho, o nosso escritório como uma empresa. Então você tem que ter responsabilidade, você tem que ter horário, você tem que ter dinâmica, você tem que ter rotina, né? Você tem que entender que tem mês que é bom, tem mês que é ruim. Então você não vive nem com um mês bom e nem com um mês ruim, né? No meu escritório, por exemplo, eu tenho 6 meses do meu escritório de custos reservado. Porque se em 6 meses a situação não mudar, é porque eu tenho que mudar a realidade do escritório. Né? Isso é um planejamento, te dá um conforto. Né? Quando veio a pandemia, pegou todo mundo de surpresa. Né? E aí, obviamente, você tinha... E agora, o que vai acontecer? Esse meu estilo de administração da minha vida privada, do meu escritório, me permitiu falar, não, vamos ver como é que vai ser. Não precisa demitir ninguém, não precisa ter mudança. Porque, obviamente, as portas fechando, os empresários deixando de faturar, as contas vão apertando. Né? Então, é uma forma de você administrar a sua carreira. Como é que foi a sua vida na pandemia? Você sofreu... Ficou muito em casa, pegou Covid. Como é que foi a sua experiência? Foi uma experiência tão terrível para todo mundo, né? Como é que foi a sua? Eu era diretor de ordem já, né? Eu era o diretor tesoureiro. Nós chegamos a 70% de inadimplência. Eu brinco que acho que parte dos meus cabelos brancos vieram dessas preocupações da época. E foi muito difícil. No nível pessoal, eu consegui ficar bem em casa com a minha mulher, meus filhos. Eu peguei Covid 2 vezes, mas graças a Deus não tive maiores complicações. Minha esposa chegou a ser internada. Tivemos que ficar com ela no hospital um tempo. Mas foi tudo bem, graças a Deus. Não tive nenhuma intercorrência maior com parentes próximos. Mas foi um momento de grande desafio. Não na ordem nem se fala, porque nós tivemos que fechar as portas, transformar a ordem toda no aspecto tecnológico para atender a advocacia, palatório virtual para atender os presos, né? A OAB-DF foi a única que conseguiu fazer com que o sistema prisional do DF não parasse em nenhum momento. E na rotina da casa, dar assistência aos funcionários, fazer com que o serviço não parasse. Então foi um desafio gigante. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu vencer. Em relação aos seus filhos, eles já escolheram, já estão na fase de escolher o que vão seguir? Se vão seguir o exemplo do pai, se vão para outra carreira? Eu converso com eles bastante sobre isso. Havia uma certa resistência a fazer direito, ou querer ser advogado, porque eles me viam trabalhando muito. Não, pai, não quero isso não. Você para em casa, você está o tempo inteiro resolvendo problema. Mas eu acho que agora a mosca mordeu. Eu acho que os dois vão fazer direito, sim. A minha filha tem falado isso, quer ser advogada. O meu filho, o Rafael, de vez em quando fala sobre isso. Ele gosta de gastronomia, gosta de outras áreas também, mas eu dou toda a liberdade. Eles vão escolher, vamos ver como é que vai ser a sequência. Mas acho que eles vão fazer direito, sim. Eles são gêmeos, né? São gêmeos. E eles estão ainda no ensino médio, é tem isso? 16 anos, vão pro segundo ano de segundo grau agora. Então, tem um tempinho ainda, né? Mais ou menos, né? Terceiro ano já tá aí, tem que começar a definir vestibular, né? Eu só perguntar se vão fazer medicina. Se for fazer medicina, aí você tem que ter outro planejamento, né? Tem que ter a preparação de estudo. Não que as outras não tenham, mas o vestibular para medicina é mais difícil do que das outras áreas. Como nenhum quer fazer medicina, eu falei, então dá tempo de escolher. É porque a sua esposa também é da área do direito, né? Eles têm uma influência grande em casa. Total, né? Vivem o ambiente o tempo inteiro em relação a isso. A minha filha tem uma história engraçada que uma vez ela pediu pro professor
torcer exclusivamente para a turma dela. E ela fez um termo de exclusividade. Ela com 12 anos de idade. Eu falei, filha, isso é um contrato, filha. Você é advogada, filha. Não, pai, eu não sou advogado. Eu falei, tá escrito, filha. Você fez melhor o contrato que muita gente que eu já vi. Tinha cláusula penal, obrigações, Meu multa. Deus. Eu falei, minha filha, você tá prontinha. Ela vai brigar comigo que eu tô falando isso. E eles acompanham, vibram na campanha? Como é que é a participação deles? Esse momento é um momento muito difícil na família, né? Porque a gente se afasta, sai de casa às 7, 8 horas da manhã, volta 10 horas da noite, todo dia, de segunda a segunda. Mas eles me dão muita força. Ontem a Roberta foi comigo no debate, me emocionei até. Foi bem legal. Eles dão muita força. Ah, isso é bacana, né? Porque o apoio da família Senão você não consegue. é fundamental. Não tem jeito. Mas como é que foi a sua infância em Brasília? O que você gostava de fazer? Que lugares você frequentava? Clube? Como é que era a sua vida? Eu peguei aquela década de 80, que tinha muito rock nacional, muita coisa cultural aqui em Brasília. Sempre fui muito ligado a esporte. Então, na escola, eu era do time da escola, de futebol, de handebol, vôlei, adorava essas coisas. Sempre fui muito voltado para essa atividade com gente. Eu brinco que eu fui parar para estudar mesmo na faculdade. Minha mãe morria de raiva com isso, que eu deixava sempre para fazer as provas no final do ano, passava, nunca fui aprovado, mas não era aquele aluno CDF, como falam os outros, né? E aí eu sempre fui muito ativo, gostava de estar na rua, gostava de estar com os amigos. Foi bem legal. Era uma infância que a gente podia fazer as coisas na rua, né? Brincava no Pilotis, eu morava na Zanorte no começo, no final da Zanorte ali. Então a gente brincava muito na rua e hoje é um pouquinho diferente. Eu vejo os meninos mais presos um pouco, né? Questão de segurança, tudo. O que você vê de diferença da sua infância para da sua adolescência para dos seus filhos em Brasília? Uma vida mais livre, né? A gente andava de ônibus o tempo inteiro aqui em Brasília, ia para os lugares, não tinha celular, não tinha tanto controle. Hoje a gente é um pouco mais preocupado com isso, né? Mas eu dou liberdade para eles. Acho que tem uma característica parecida comigo de estar com gente. Minha filha faz uma festa para 80 pessoas lá em casa e eu acho ótimo. Tem que ter gente para poder estar se relacionando, né? Então, são momentos diferentes, formas diferentes, mas que eu acho que tem características próximas de querer estar com pessoas, né? Isso é bem legal. E quais que são as suas preocupações em relação a eles, para o futuro deles? A gente não sabe o que vai ser o mercado de trabalho mais na frente, mesmo a advocacia passando todas essas mudanças, ou outras áreas do direito, ou outras áreas que eles possam querer fazer. Criar filho hoje não é fácil não, porque eles têm um imediatismo que talvez a gente não tivesse lá atrás, né? A informação chega muito fácil para eles. E aí o que fazer com ela que eu digo que é o grande desafio hoje. Então eu torço para que vá tudo bem, tenho dado suporte, tenho mostrado as partes boas e as partes ruins da vida, não sou um pai que prende, sabe? Eu acho que eles têm que viver experiências, estarem convivendo com pessoas, conhecendo realidades diferentes. E tem ido bem, mas acho que vai dar tudo certinho, sim. São 2 adolescentes que eu tenho muito orgulho. Quando você não está trabalhando, o que você gosta de fazer? Eu gosto de estar com a família, meus pais, meus tios. A gente tem uma tradição de final de semana sempre se reunir. Gosto de atividade física até hoje, na rua. Apesar do joelho não deixar muito, adoro jogar futebol, estar no clube da OAB com os amigos. A gente se encontra bastante. Gosto muito de música, samba, sertanejo, adoro essas coisas. De vez em quando até o... Sertanejo também? Adoro. Na verdade, eu gosto de todos os tipos de música. Né? Mas de vez em quando até ensaio cantar algumas coisas. O pessoal brinca comigo que eu gosto de cantar também. E a gente se diverte muito com os amigos. O que você canta? Família. Dá uma palhinha aí. Não vou cantar desse jeito aqui de jeito, ainda mais candidato que não tá rouco, não tá trabalhando. Então eu tô rouco durante os últimos 3 meses. Eu gosto muito de evidências. Um dia você vai ver eu cantando, fica tranquilo. Agora eu soube que você tem uma grande paixão, que é o Vasco. Não fala não. A Roberta chama a Roberta em homenagem ao Dinamite. Aí você tira o tamanho da paixão. São 5 gerações de vascaínos. É mesmo? Desde o meu bisavô somos vascaínos na família. Sofro um pouquinho. Meu filho é mais vascaíno do que eu. O Rafa é louco com o Vasco. A gente gosta muito. Esse ano vocês não estão tendo muitas alegrias, né? Olha, dos últimos não foi o pior, não. Já tive momentos piores. Agora tá indo mais ou menos. Eu tô tentando acompanhar. Ontem, no meio do debate que teve, o Vasco jogando, eu falei, cara, como é que tá o jogo aí? Tava querendo saber, tava perdendo de 3-0, era melhor nem saber na hora. Melhor Fiquei até mais saber, nervoso, né? Na hora. E qual a sua grande alegria com o Vasco? O que você tem uma recordação assim que te marcou com o seu time?
Tem um jogo que é a virada contra o Palmeiras, que foi sensacional. Poxa, no contra o Mercosul. Palmeiras? E pior que minha mulher é palmeirense. A sua mulher é Minha isso mulher é aí deu palmeirense. problema. E vou fazer uma confissão. A Roberta, apesar do nome, ela também é palmeirense pela mãe. Lá em casa, até isso foi democrático. Eu sou vascaíno, meu filho é vascaíno, minha mulher é palmeirense, a Roberta é palmeirense. Mas esse jogo foi sensacional. Chamada virada do século até. 4-3 Como é que pro foi? Vasco. 4-3 pro Vasco? O Palmeiras fez 3-0 e o Vasco vira 4-3 no segundo tempo. Eu te narro o jogo agora, se você quiser todinho. Já vi várias vezes. Isso foi em que ano? 2000. Você estava com ela já? Não. Sorte, ela né? depois. Sorte, né? Tem 22 anos de casado. Uhum. E como todo torcedor apaixonado, tem um técnico, né, muito... Ixi. Da preferência. Se deixar, eu dou pitaco em tudo. Até hoje acompanho, gosto. O que tá faltando pro Vasco dar mais alegria aí pro torcedor? A zaga tá ruim demais, Ave Maria. Mas assim, o que eu brinquei com você, dos últimos anos é o melhor time que eu tenho visto jogar. Tá melhor um pouquinho. Tivemos agora na semifinal da Copa do Brasil. Vai melhorar, eu tenho esperança. Você esteve no jogo aqui no Mané? Fui no jogo do Mané Garrincha. Todos os jogos aqui em Brasília eu vou, que já cansei de dirigir 12, 14 horas para ver um jogo do Vasco e voltar do Rio de Janeiro. Fiz isso várias vezes, mais jovem, né? Agora não dá mais. E adoro acompanhar no estádio, sou torcedor de estádio mesmo. E você tem família no Rio ainda? Tem, minha mãe é carioca, né? Então tem um irmão que mora lá, minha avó ainda é viva, mora lá, tios, ainda tem alguns no Rio e também tenho parentes em Pernambuco. A gente divide bem a família, tem que estar sempre próximo. Tá sempre indo para o Rio e para Pernambuco também? O Rio é mais fácil, né? A gente vai um pouco mais, mas vou a Pernambuco também com frequência. Gosto muito de estar com família, acho que família é a base nossa mesmo, não tem jeito. E você gosta de morar em Brasília? Como é que é a sua relação com a cidade? Eu nunca pensei em morar em outro lugar. Morei fora só um período que eu estudei fora, 2 vezes. Uma vez fiz um intercâmbio fora do Brasil e fui para São Paulo periodicamente fazer um mestrado, mas batia e voltava. Mas nunca quis sair de Brasília. Aliás, uma vez tive convite profissional para morar em São Paulo e trabalhar e não quis porque eu não queria sair de Brasília de forma nenhuma. Sou apaixonado pela cidade. O que te prende em Brasília? A raiz é minha casa, não tem jeito. Eu gosto da cidade, gosto do ambiente, dos amigos, da nossa dinâmica. Essa cidade é sensacional. Tem que melhorar muitas coisas, sem dúvida. Acho que tem havido um crescimento um pouco desordenado. Essa questão da segurança e do trânsito é um problema que a gente tem vivenciado que não era comum, a gente não tinha isso antes. Mas não penso em morar em outro lugar pelo resto da minha vida, não saio daqui de jeito nenhum. E para criar os filhos também aqui é mais fácil do que pensar em morar em São Paulo, até no Rio, que apesar da praia, apesar das belezas naturais, também tem um risco grande, né? E eu acho que meus filhos também estão na mesma toada, assim. Eles de vez em quando falam que queriam ter uma experiência de morar fora e tal, mas somos apaixonados por Brasília. Aqui é muito gostoso, né? Acho que a gente tem o que tem de bom em todos os outros lugares, você concentra aqui. Né? E estamos próximos de qualquer outra capital, de qualquer lugar. Agora com a facilidade de voos, em 1h30, 2 horas, você está em qualquer lugar do Brasil. Então, eu não saio de Brasília por nada. Onde que você fez intercâmbio? Você Morei fez no ensino médio? No ensino médio. Morei 1 ano nos Estados Unidos. Tive a oportunidade de fazer isso. Foi muito legal, uma experiência nova. Qual cidade? Eu morei no Mississippi, no interior do Mississippi, numa cidade do lado que o Elvis Presley nasceu. Olha. O primeiro brasileiro tinha 300 quilômetros de raio, não tinha nenhum brasileiro. Uhum. E naquela época não existia celular, não existia nada. Então foi uma imersão real, né? Uhum. Me lembro que eu mandava saudade carta. da família é difícil. Logo ali, foi quando nasceu o e-mail. Eu estou falando de muitos anos atrás, 25 anos atrás, mais? Que 25, 30 anos atrás. E eu me lembro, a primeira vez que eu troquei um e-mail com a minha mãe, eu me emocionei. Que parecia que o que a gente faz hoje no WhatsApp, eu fiz no e-mail naquele período e tinha a sensação de estar falando em tempo real, porque a gente se falava a cada 15 dias, né? Dá muita saudade. Você morou no interior dos Estados Unidos e é justamente onde o Trump é mais forte, né? Eu vi. Qual que é a sua impressão das eleições? O que você acha que levou o americano a votar no Trump? Eu acho que os últimos 4 anos da presidência com o Partido Democrata, eles ficaram um pouco perdidos na entrega, né? Eu não tenho preferência política lá e nem aqui. Eu acho que acabou uma fase de críticas e muita disputa, que vai ser até difícil para o início do mandato do presidente Trump tentar pacificar o país nesse sentido. Eu espero que isso não reverbere para cá também, porque eu acho que o político que está na gestão, ele tem a responsabilidade primeiro de pacificar o país, de trazer ali políticas públicas no viés que ele defende, mas sempre com o objetivo de pacificar, de levar uma estabilidade.
E eu espero que ele faça isso, porque se continuar com esse tensionamento, a gente vai ter mais 4 anos de disputa para ver o que vai acontecer daqui a mais 4 e ninguém pensa num plano de longo prazo. Né? Eleição para mim é isso, é você trazer paz e serviço para as pessoas. Se você quiser querer polarização em tudo, não vai funcionar. Mas você acha que a vitória do Trump traz algum impacto para o Bolsonaro aqui, já que ele é claramente defensor do Trump e declarou apoio, enfim, isso não influencia o voto lá, mas influencia a posição brasileira, sendo que o Lula, inclusive, declarou voto na Câmara. Eu acho que vai voto criar um não, clima... né? Preferência. Vai criar um clima, né, favorável a uma possível mudança, mas que, na verdade, vai depender muito mais do governo atual com os próximos 2 anos. Se ele for bem, ele tem chance eleitoral. Se ele for mal, com ou sem o Trump, ele vai estar numa situação difícil. Né? E o brasileiro tem muito essa questão da ponta, o que ele sente de serviço, né? Não é uma influência exterior por si só que eu acho que vai mudar o cenário. Eu estou só que a gente tem estabilidade e que o país entenda que a gente precisa sair dessa polarização de A contra B e pensar quais são os interesses da sociedade, da nossa população, acabar com esse negócio de fla-flu em política. Isso não faz sentido. Né? O que a gente tem que ter, na verdade, quem quer trabalhar pelo país. Melhor Fluminense e Vasco, né? Pode ser. Eu não falo Vasco e Flamengo, senão eu teria que ter partido, né? Os outros eu não tenho. É a única coisa que eu não consigo fazer na vida é torcer pro Flamengo. O resto tudo a gente conversa. Você dá pra torcer pro Fluminense? Vou perder voto desse jeito. Calma, eu gosto dos flamenguistas. Aliás, o Délio é flamenguista. Super, doente. Né? Eu brinco com ele, a gente só não pode falar de futebol. Exato. O resto tá tudo certo. O filho dele é mais flamenguista do que ele ainda. Ele me proíbe, Paulo José, me proíbe de estar na casa dele quando o Flamengo joga. Eu não posso estar na casa do Délio quando o Flamengo joga. Porque você fica torcendo. Eu não consigo, a minha reação é natural, né? Mas mostra que a gente tem que saber conviver com as diferenças, né? Exatamente. Então, apesar de vascaíno e flamenguista, somos amigos há 30 anos, 20 e tantos anos. E você tem uma relação com ele de amizade, então, de muito tempo? É uma relação que vai muito além da OAB? Muito. Na verdade, tudo começou com o Délio pai, que a gente brinca, né? É o pai do Délio, que já era conselheiro e nos leva para esse trabalho. E aí eu começo a ter uma relação de pai e filho profissional, que é uma das referências para mim. Você trabalhou com ele? Não cheguei a trabalhar direto, mas a gente sempre conviveu na ordem, nas comissões, nos trabalhos. E o Délio a gente tem prática. Ele é mais velho que eu, deixando claro isso, mas a gente tem quase a mesma idade. E convivemos o tempo inteiro e desenvolvemos, além de uma parceria muito forte em favor da ordem, uma amizade pessoal muito forte também. Quais são seus projetos? Assim, você ganhando a presidência da UAB, 2 anos como presidente, o que você pretende depois fazer? Na verdade, você até falou em continuidade, né? Eu tenho muito dito que assim, nós não temos um continuismo, porque nós tivemos a renovação de 50% do grupo. A chegada da Renata Amaral, com a Ordem Democrática e com outros candidatos a presidente, Paulo Roque, Max Telesca, o Campelo, muitas pessoas novas agregaram ao nosso grupo e a gente tem uma renovação significativa para exatamente oxigenar a casa, trazer outros pensamentos. A gente tem conselheiro que tem 2 anos e 10 meses de inscrição, vai ter os 3 anos no dia 1º de janeiro, e eu tenho conselheira com 45 anos de advocacia, 40 anos de advocacia. Então a gente vai botar todo mundo num caldeirão para tirar o que é melhor para a sociedade e para a advocacia. E a gente tem muitos projetos de continuar os trabalhos que têm sido feitos, como o auxílio na jovem advocacia, para o programa residência, a formação continuada, dar capacidade para essas pessoas advogarem. A faculdade hoje não ensina, não tem jeito. A gente tem que mostrar o que é advocacia. Mas a gente tem áreas novas que a gente quer desenvolver. A gente percebeu uma grave crise financeira mesmo das pessoas, essa questão do alto índice de endividamento das pessoas nos fez criar uma proposta de núcleo de atendimento mesmo, de assistência para conciliação, para acesso a crédito, tirar essas pessoas da inadimplência. Então a gente quer dar muito suporte para a advocacia na parte de saúde mental, física, fazer uma nova sede da Caixa em Taguatinga, tá próximo da advocacia, sabe? Você acha que, você falando de inadimplência e de endividamento, você acha que essa situação dos advogados nunca teve tão ruim ou é dos últimos anos, é assim mesmo? Que análise você faz dessa conjuntura? A advocacia é um reflexo direto da economia. Se a economia vai mal, a advocacia vai mal. Se a economia melhora, surge mais negócio para a advocacia, porque a gente vai estar ali trabalhando em cima de negócios, compra e venda, empresas abrindo, a gente vive disso, né? Obviamente tem o criminalista que tem ali o seu nicho de atuação, que tem outras, mas quem vai trabalhar com tributário, empresarial, civil, trabalhista, precisa da economia girando.
Então a gente é muito reflexo dessa situação. E a gente passou um período difícil depois da pandemia e outras grandes questões econômicas que a gente sabe. Então passamos, sim, a advocacia sofreu nos últimos tempos. Mas eu sempre digo que ela é uma profissão democrática. Quem estuda, quem trabalha, quem se dedica, vence na advocacia. Temos vários exemplos assim de pessoas jovens que estão montando seus escritórios e têm capacidade, têm mostrado muito serviço e resultado. É isso que a OAB tem que fazer, ser uma agência de desenvolvimento da advocacia. Dar condições para que os advogados e advogadas tenham sucesso na profissão. Algumas profissões, fala-se de algumas profissões que as faculdades estão jogando muitos profissionais no mercado, né? E o mercado não consegue absorver. Isso acontece com o direito? O pessoal fala muito assim, que tem muito advogado na praça, e é verdade. Na seccional aqui do Distrito Federal, nós somos a que tem mais advogados por habitante se comparado com qualquer outra unidade da federação. Agora, ela também tem espaço para poder advogar e se desenvolver na carreira. O exame de ordem acaba sendo um filtro importante, porque só pode ser advogada quem tem condição técnica. É uma profissão muito importante, não em demérito às demais. Mas você falar pelas pessoas, você defender liberdade, patrimônio, se você vai mal, você tem uma consequência direta na vida da pessoa. Se um advogado erra num processo criminal, a pessoa vai passar presa tempo que talvez não precisasse estar por um erro de um profissional. Então o exame de ordem é indispensável. Há quem diga que tem mais de 5 milhões de bacharéis em direitos que não passam no exame de ordem e, portanto, não são advogados, não mostraram a habilidade mínima para poder realizar esse trabalho. O exame de ordem ajuda bastante nisso. Mas ainda assim, a advocacia real, na prática, ela não é ensinada na faculdade. Então a gente precisa, via OAB, dar esse suporte, é o que a gente vem fazendo nos últimos 6 anos e quer ampliar ainda mais nos próximos 3. Tem algum advogado, alguém da área jurídica que você olhe e admire, que seja um ídolo? São vários, Ana. Eu não tenho uma pessoa exclusiva. Eu acho que o Délio Pai é uma referência que começou a carreira e tem 40, quase 50 anos de advocacia e sempre se apresentando como um advogado firme, ético. Na área de direito empresarial, que me chama muita atenção, eu gosto do modelo dos escritórios de São Paulo, Pinheiro Neto, Machado Meyer, Tosini Freire, são escritórios que transformaram a advocacia empresarial em empresas, né? Então eu trago esse modelo de trabalho para o meu escritório, de abraçar a empresa e mostrar para ela que a gente tem condição de resolver todos os problemas que surgem no dia a dia de uma empresa. Então, eu tenho o núcleo trabalhista, tributário, societário, contratos, é o estilo de trabalho que eu gosto de fazer. Mas a gente tem excelentes exemplos. A advocacia brasileira é referência no mundo. Temos muitos profissionais que demonstram assim, que nós temos um direito muito evoluído e somos copiados, inclusive. Nossa Constituição é muito elogiada, apesar de ser muito longa, mas ela é muito elogiada, o nosso Código Civil é muito elogiado, a gente tem boas referências. E qual foi, se é que é possível apontar, mas como um exemplo, assim, uma grande causa que você ganhou e que você tem muito orgulho desse trabalho? Não precisa falar ao cliente se não quiser, enfim, mais um fato. Eu tive oportunidade de trabalhar muito em negócios de compra e venda, na época da privatização das teles, na época da expansão da área de energia. Eu trabalhei muito em contratos, eu gosto muito do consultivo. Também tenho que ir para o contencioso, para a briga de processo, mas eu gosto muito do trabalho consultivo, elaboração de contratos, assessoria de negócios. O meu escritório trabalha muito nessa área. Agora, uma causa que me chamou a atenção, apesar de não ser criminalista, foi uma vez que eu tive que atuar num processo criminal, auxiliando um cliente estrangeiro que veio para o Brasil e acabou sendo preso por uma situação que ele estava num processo do Peru, que ele faltou uma audiência e teve uma prisão cautelar determinada contra ele. Ele passou 60 dias preso aqui em Brasília. No Brasil, um pedaço no Rio, o resto em Brasília. E eu falei que a minha carreira de criminalista durou 60 dias. Nunca mais eu quero atuar em criminal. Porque dá muita pressão. Eu respeito muito os criminalistas. Eu brinco que eles são a infantaria da advocacia, porque é muita pressão. Pressão em que sentido? Você tem ali a liberdade, a família, você vê uma pessoa, principalmente quando você tem um inocente, nesse caso essa pessoa era inocente, tinha faltado uma audiência, estava preso aqui, e numa situação horrível, porque os presídios no Brasil são péssimos, né? Então assim, você vê o sofrimento daquela pessoa e você está trabalhando para tentar resolver o problema, e muitas vezes você não consegue, porque o judiciário não responde exatamente no tempo e na forma que o advogado apresenta. Né? Então é muito angustiante. Eu brinco que o empresarial, o tributário, você dói no bolso do seu cliente e dói muito, tem muita responsabilidade também.
Mas o criminal, você dói na pele, né? Agora, também, uma causa empresarial, uma causa civil, uma causa em que se discute valores, né, financeiros, tem um impacto. Agora, o advogado que representa, um advogado criminalista que atua no penal, ele muitas vezes vai trabalhar para uma pessoa que cometeu um crime, que é justamente o cliente desse advogado, né? Claro. Cometeu um crime, praticou algo muitas vezes brutal. Como é que é analisar, pegar ou não um cliente numa causa como essa? Uma das coisas que a gente percebe muito, e é um equívoco, é a confusão entre a figura do advogado e do cliente. Né? O advogado criminalista não se torna um criminoso. E mesmo o pior dos criminosos merece a defesa. Ele precisa ter o direito de defesa exercido na plenitude. Então, o advogado precisa separar bem os temas e defender a tese viável naquela situação. Eu sei que alguns colegas têm mais ou menos dificuldade a depender da matéria, mas todos precisam de defesa. E é por isso que eu acho a beleza da nossa profissão. Você consegue achar a área de atuação e cada dia surge uma nova. Né? Se você falar de direito e tecnologia 15, 20 anos atrás, não tinha nada. Né? Crédito de carbono, que é uma área nova que se surgiu há alguns anos para cá, não era nem falado no meu tempo de faculdade. Né? Então, você precisa saber a sua área de atuação, e na área criminal, claro que algumas pessoas têm mais ou menos dificuldade. Eu nunca gostei mais por conta de familiaridade mesmo com o tema. Eu sempre fui voltado para a área empresarial, tributária, e nunca quis mexer com criminal por conta disso. O seu escritório já trabalha com inteligência artificial? Já. Hoje não tem como a gente fugir, né? Hoje todos os tribunais já funcionam isso. Quando você vai elaborar um recurso para os tribunais superiores, até a palavra que você vai usar, você tem que ter cuidado para você não cair na análise deles e o seu recurso já ser jogado para o lixo antes mesmo de ter uma análise, porque você já está usando os termos que normalmente eles julgam improcedente. Então a inteligência artificial é um mecanismo hoje indispensável para a advocacia. Mas eu costumo brincar que essa evolução e essas ferramentas já vêm de muito tempo. Outro dia eu conversei com um advogado antigo, até vou citar o nome, doutor Pedro Gordilho, e ele falou que foi uma revolução quando surgiu a máquina de datilografia, porque acharam um absurdo, que eles não iam saber se era o juiz que estava fazendo aquela decisão, porque antes era tudo manuscrito, e eles conheciam a letra do juiz. E foi uma revolta ter uma máquina de datilografia. Hoje é a mesma coisa. O ChatGPT faz uma petição. Ela faz, mas se você não souber o que indicar para ela fazer, você nunca vai ser um bom profissional. Então, essas ferramentas não vão substituir o advogado e a advogada. Ele é indispensável. O bom profissional sempre vai ter espaço. E ele é melhor ainda quando ele sabe usar esses mecanismos em prol do seu cliente, em prol da sua causa. Entendeu? Eu não vejo isso como um limitador, não. Ao contrário, eu vejo isso como oportunidade. E é por isso que a gente na OAB dá treinamentos, cursos, dá acesso às pessoas para conhecer essas ferramentas. Porque é muito importante que se use. Quem vai sair na frente? O que o profissional, com esse avanço da tecnologia, o que o profissional precisa se preocupar para sair à frente e estar sempre atualizado para fazer uso dessas ferramentas? Ele tem que estar sempre preocupado em estar atualizado no aspecto da legislação. Eu brinco que o curso de direito que eu fiz há 23 anos atrás, eu teria que refazer. Na verdade, eu refiz nos últimos anos, porque o Código Civil era outro, o Código de Processo Civil era outro, Lei de Licitações era outra, reforma tributária mudou tudo. Então, a gente tem que estar sempre atualizado. E saber usar essas ferramentas. Você é um eterno estudante. O profissional da advocacia disse, né? É um eterno estudante. Eu leio todos os dias, não tem como ser diferente. O senhor está há quantos anos na advocacia? Eu me peguei a OAB em 2002, são 22 anos. Mas eu já faço advocacia desde o meu primeiro, segundo semestre de faculdade. Então eu brinco, desde 98 eu estou na advocacia e nunca fiz outra coisa. O senhor já faz planos para se aposentar lá no futuro, lá na frente? O que vai ser quando o senhor encerrar a advocacia? Ou o senhor pretende continuar advogando? Meus planos é nunca parar de advogar. Enquanto eu tiver força, eu vou advogar. Claro que eu pretendo, se Deus quiser, daqui a bons anos, sei lá, 70, nem sei, não consigo nem planejar isso, poder diminuir o ritmo, que eu não sei se eu aguento ficar nessa loucura tanto tempo. Mas eu não me vejo parado. E o senhor vai diminuir o ritmo para priorizar o quê? Para fazer o quê? Viajar? Eu até viajo com a família, tenho que viajar, mas dá 5 dias eu quero voltar, que eu quero voltar para trabalhar. Eu sou meio... Não é que é workaholic, mas eu gosto dessa rotina, sabe? Viagem com mais de 10 dias, para mim, não funciona. Sente saudade de casa também? Também. Eu nunca viajei sem celular, computador, Tolkien, tudo pronto para trabalhar e nunca, nenhum dia eu deixei de ter que resolver algum problema de cliente ou de OAB ou de alguma coisa assim. E eu gosto dessa rotina. Então não me vejo parando de trabalhar, sinceramente.
Espero estar preparado para poder trabalhar menos. Isso é que tem que ter organização. Mas quando você está numa viagem assim com a sua família, eles não reclamam de estar no telefone? Reclamam bastante. Mas faz parte, eu brinco, olha, falei, é uma escolha que eu fiz. Para você ser advogado 100% do seu tempo. Né? Se o seu cliente liga e você não atende, ele vai pensar em ligar para outro. Então você tem que estar atento a essas questões. A gente é advogado o tempo inteiro. De vez em quando eu exagero um pouco, eles brigam comigo. Aí eu sempre brinco assim, vamos lá, gente, de 8 às 10 eu trabalho, vocês ficam aí, vão tomar o café de vocês, eu chego e encontro vocês em algum lugar. Quantas e quantas vezes isso não aconteceu numa viagem de família? Eles saíam primeiro e eu chegava depois. Mas com jornalismo também é assim. Quantas vezes eu estou de férias, aí surge uma notícia, né, Adriana? Exatamente. E a gente trabalha, tem que trabalhar com paixão, né? É isso. Quem não tem paixão no trabalho não faz bem o trabalho. Você acha isso? Você tem que estar apaixonado pelas coisas que você faz, né? E eu sou completamente apaixonado pela advocacia. Então, é um prazer eu estar fazendo isso. Eu não me importo com essa situação. Eu, na verdade, me divirto. Acho que sem isso eu não conseguiria ter nem paz para poder viver. Assim, eu gosto muito dessa rotina. Você estudou na Católica? Fiz Católica, depois fiz uma pós-graduação do IBET, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e fiz o mestrado na PUC de São Paulo. E está acompanhando essa discussão da reforma tributária, com certeza, né? O que você acha que vai sair disso? Vai ser melhor ou pior para o brasileiro? No Brasil as coisas acontecem, a gente fica até sem acreditar. A reforma tributária foi discutida há mais de 20 anos no Congresso, mas ela foi aprovada a toque de caixa. Porque quando chega no início do governo Lula, ele pega um dos projetos que estava em discussão e aprova muito rápido. Então eu acho que a gente vai ter bastante dificuldade agora na regulamentação do que foi a definição do sistema constitucional, que houve a mudança da espinha dorsal, do IVA, de todos esses aspectos, e como vai levar isso na ponta. Eu estou muito preocupado com o impacto financeiro que vai acontecer, principalmente no setor empresarial. Porque a forma que foi colocada para você ter creditamentos, descontos das cadeias produtivas, não funciona bem no Brasil. Por exemplo, uma construtora, quando ela contrata um gesseiro, o gesseiro não vai dar nota para ela. E aí esse preço vai estar embutido, a carga tributária vai aumentar muito na ponta. Isso pode gerar pessoas indo para a informalidade, tendo dificuldades. Então, o Congresso Nacional tem que ter muita responsabilidade nessa regulamentação, que é a fase que a gente está vivendo agora. Mas vai aumentar a clientela para os advogados que atuam nessa área, né? Espero que sim, né? Mas eu prefiro que tenha uma estabilidade do sistema, sabe? Porque você também tem um ambiente de instabilidade, o judiciário não é preparado para discutir esses temas tão técnicos. E aí você começa a ter decisões judiciais conflitantes, você não tem segurança jurídica, você deixa de ter investimento, deixa de ter cliente. Então eu prefiro ter uma estabilidade jurídica, econômica, do que eventualmente surgir causas pontuais. Eu prefiro ganhar médio e ganhar sempre do que eventualmente ganhar muito de uma vez, mas depois você não ter mais esse ambiente de negócio. Porque quem vai sobreviver a uma carga tributária de 30%, 40% no negócio que você pagava 10%, 15%? Né? O preço vai subir, o empresário vai deixar de vender, você vai começar a ter dificuldades. Como é que surgiu o seu apelido Poli? Que você sempre usa, né? Paulo Maurício Poli. É um nome que já está preso no seu nome real. Como é que esse apelido surgiu? Foi minha mãe que me deu no dia que eu nasci. Eu sou chamado Poli desde o dia que eu nasci. Sério? Minha mãe que me deu, vem de um aportuguesado. Minha mãe era professora de francês, na Aliança Francesa aqui em Brasília. Naquela época não se estudava inglês, estudava francês, né? Ela sempre foi muito estudiosa, virou professora da Aliança Francesa. Era aluna, acabou virando professora da Aliança Francesa. E aí é um Paulo em francês que eu não vou falar para não passar vergonha no francês. E aí virou o Poli. E aí desde então, foi da escola para a faculdade, da faculdade o Delinho levou para o AB e todo mundo me chama de Poli. E aí eu tenho até dificuldade, porque muita gente não sabe que o meu nome é Paulo. Na campanha, quando foi colocar, eu falei, o que vocês vão fazer? Ele falou, não tem como tirar Poli, você vai ser o Poli. Eu falei, tá ótimo, eu sempre fui Poli a vida inteira e eu adoro o apelido. Foi minha mãe que me deu, não tem como não ser carinhoso. Seus irmãos também têm apelido ou só você? O mais novo não tem, mas os mais velhos têm. Dudu, Nando e Poli. Aí o Pedro ficou sem apelido. Ficou Pedrinho. Pedro já Já ficou. Já veio, ele é rapa do Taxa 10 anos depois, então ele já ficou sem apelido. São todos homens. São 4 homens. Meu pai tentou ter filha, ele percebeu que não ia dar certo, ele parou no quarto. E a minha filha é a primeira mulher da minha família depois de tanto tempo e a única. Depois são 5 homens. Então ela é a rainha. Nossa. E ela é valente pra caramba. Muito bem. Bom, eu queria agradecer sua presença aqui. Foi muito bacana a nossa conversa. Desejo sucesso na sua campanha, caso seja eleito também no seu mandato, e que você volte várias vezes, né, Adriana? Exatamente. Amém. Obrigado pela oportunidade. E na próxima ele vai dar a palhinha, né, de evidências. Vai, evidências. Se você não vai... Se eu não tiver rouco, eu prometo a vocês que a gente vai fazer essa palhinha. Você vai cantar essa na posse?
Eu fiz isso na posse da ministra Daniela Teixeira no meio do STJ, então já tem precedente. Já tem precedente, Mas não vou olha fazer só. spoiler, primeiro eu tenho que ganhar a eleição, não falo de posse antes de ganhar a eleição. Tá certo, tá bom. Obrigada. Obrigado, gente, muito Tchau. obrigado pela oportunidade. Obrigada.